Bom, pegue a sua Bíblia, já deixa a sua Bíblia aberta em Números capítulo 13. Nós vamos fazer a leitura do verso 25 até o verso 30. Mas antes de ler o texto, eu queria falar algumas coisas. Você sabe que certa vez Jesus disse que de nada vale um homem ganhar o mundo inteiro e perder o quê, meus irmãos? Sua alma. E muitos pastores interpretam esse texto de maneira errada, como se o Senhor estivesse proibindo que você ganhe o mundo, porque a aplicação desse texto é especialmente a respeito de prosperar, porque Jesus conta uma parábola a respeito de um homem rico, de um homem que prospera, mas Jesus não nos proíbe de ganhar o mundo nesse sentido, de prosperar. Na realidade, Jesus ele diz que de nada adianta ganhar o mundo e perder a sua alma. E a alma ali pode ser aplicada como salvação. Agora, preste atenção. Baseado nesse texto, eu consigo enxergar 4 grupos de pessoas. O primeiro grupo de pessoas são aquelas que o próprio texto está mencionando de forma objetiva. Qual que é? Aquele grupo que ganha o mundo inteiro, que prospera, que avança, que tem resultados em muitas áreas das suas vidas, porém perdem a sua alma. De nada adianta prosperar nesse mundo e não ser salvo. Verdade ou não é, meus irmãos? Quer dizer, quando falecer e aparecer diante dos anjos, ou que seja diante de Deus, Deus vai falar para ele: seu lugar não é aqui, seu lugar é no andar de baixo, não é no andar de cima. Então de nada adianta. Porém, há também outros grupos de pessoas, como por exemplo, aquele que perde a alma e que perde também o mundo. Esse é pior. Quer dizer, ele tem uma vida ruim aqui, porque ele não prospera em nada, e quando morrer vai ficar pior. Verdade ou não é, irmãos? Quer dizer, ele já está levando uma vida terrível, e ela vai piorar depois que ele partir. Mas existe ainda outro grupo de pessoas, que é aquele que ganha a alma e perde o mundo. Então tem muitos crentes assim, são salvos e sua salvação está garantida, porque quem é salvo eternamente, amém, meus irmãos? Todavia eles têm levado uma vida miserável aqui nesse mundo. Eles ganharam a alma, mas estão perdendo neste mundo as coisas das quais Deus tem para a vida deles. Mas tem o quarto grupo, que é aqueles que ganharam a sua alma, mas estão ganhando todas as coisas neste mundo, amém? E esse é o grupo que você vai fazer parte, em nome de Jesus, amém? Nós ganhamos a nossa salvação, mas nós não vamos viver uma vida atribulada, porque isso não é propósito de Deus para mim, e não é propósito de Deus para você. Mas alguns pastores gostam de falar: mas Jesus disse que no mundo nós vamos ter o que, irmãos? Aflições. Mas Jesus não disse que seriam muitas as aflições. Jesus disse que nós teríamos muito de uma vida o que? Abundante. Mas tem crente que está vivendo aflição abundante, entende? Porque não compreendeu que Deus tem uma vida de vitória para ele. Eu quero profetizar vitória sobre você nessa noite. Eu quero profetizar uma unção de vitória sobre todas as áreas da sua vida, em nome de Jesus. Porque nós precisamos ganhar a nossa alma, mas ganhar neste mundo também. Eu carrego esse slogan na minha vida, especificamente para a área da família. Eu costumo dizer o seguinte: olha, eu não quero ser como Davi, o rei Davi, nesse sentido, de que Davi ganhou o mundo inteiro, mas perdeu sua família.
Se você conhece a história de Davi, ele teve muitos problemas na família, porque ele não priorizou a sua família. Então eu não quero ser como Davi, que teve vitória nas demais áreas da sua vida, mas perdeu a sua família. Ele ganhou o mundo, mas perdeu a família. Mas também eu não quero ser como Noé, porque a história diz que Noé ganhou a sua família, mas perdeu o mundo. Perdeu o mundo. Então nós devemos ganhar em todas as áreas da nossa vida, amém, irmãos? Você vai ter uma família abençoada, amém? Você vai prosperar financeiramente, amém? Seu ministério vai ser prevalecente e frutífero, amém? Todas as áreas da sua vida. Mas, todavia, nós vemos que nessa classe de crentes que tem já a sua alma garantida, salva, nós percebemos que alguns irmãos então avançam e ganham o mundo e outros não. E por que alguns irmãos estão vencendo em todas as áreas da sua vida e outros têm áreas da vida que estão travadas, estão bloqueadas, travadas? Por quê? Qual a razão? Qual a razão, pastor? E hoje eu quero te ensinar um princípio. O porquê que muitos estão travados, bloqueados em determinadas áreas de suas vidas, estão já com a vida ganha, a vida no sentido de salvação, mas estão perdendo o mundo. Por quê? Porque alguns andam pela vista e outros andam pela visão. Pergunta para o irmão do lado: você anda por vista ou você anda por visão? Hoje eu quero te ensinar esse princípio. Nós podemos ver esse princípio claramente nesse texto que eu pedi para você abrir a sua Bíblia. Então vamos ler o texto. Está tendo um chiado aqui no retorno. Números capítulo 13, verso 25 até o 30 diz: ao cabo de 40 dias, voltaram de espiar a terra, caminharam e vieram a Moisés e a Arão, e a toda a congregação dos filhos de Israel no deserto de Parã, a Cádiz. Deram-lhes conta a eles e a toda a congregação, e mostraram-lhes o fruto da terra. Relataram a Moisés e disseram: fomos à terra a que nos enviaste, e verdadeiramente mana leite e mel. Este é o fruto dela. O povo, porém, que habita nesta terra é poderoso, e as cidades muito grandes e fortificadas. Também vimos ali os filhos de Anak. Os amalequitas habitam na terra do Neguebe. Os heteus, os jebuseus e os amorreus habitam na montanha. E os cananeus habitam no pé do mar e pela ribeira do Jordão. Então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse: eia, subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Então, esse texto relata a ocasião em que Moisés enviou cerca de 12 espiões para espiar a terra que Deus havia prometido ao povo de Israel. Eram 12 espiões porque foram selecionados um de cada tribo, porque eram 12 tribos de Israel. Moisés seleciona eles e os envia e pede para eles retornarem para dar um relato sobre a terra prometida. Conforme o texto diz, você está vendo, eles relataram que a terra era boa, porque ela manava leite e mel. Eles trouxeram até mesmo um exemplar dos frutos daquela terra, para que o povo e Moisés pudessem ver. Mas você conhece a história? A Bíblia diz que dos 12 espias ou espiões, apenas 2 deram um relatório positivo a respeito da terra. Os outros 10 deram relatório negativo. Então já vai aprendendo. Por quê? Dos 12, apenas 2 possuíram a terra. Os outros 10 morreram no deserto. Então vai entendendo já
que quem possui a terra, quem ganha este mundo, as coisas deste mundo, é quem não dá relatório negativo, mas dá relatório positivo. Amém? Você precisa aprender a dar relatório positivo. Positivo de si mesmo, positivo daquilo que você faz, positivo de todas as áreas da sua vida. Então olha para cá, não fale mal da sua família, fale bem dela em nome de Jesus. Amém? Não fale mal do seu casamento. Ei, mulher, não fale mal do seu marido, fale bem dele. Dê relatório positivo dele. E vice-versa. Maridos não devem falar mal de suas esposas, porque isso é dar relatório positivo ou negativo, irmãos? Negativo. E quem dá relatório negativo não vai ganhar este mundo. Pode ganhar a alma, mas vai perder o mundo. Os 10 espias perderam a promessa que Deus tinha para a vida deles. Por que eles perderam? Porque esses 10 espias andavam por vista, mas os outros 2, que são Josué e Caleb, andavam por visão. Um dos segredos de você possuir as promessas de Deus para a sua vida, e acredite em mim, você tem muitas promessas da parte de Deus, amém, irmãos? Há muitas promessas da parte de Deus. Só na Bíblia existem mais de 8.000 para você. Mas além dessas, existem aquelas específicas, personalizadas, para cada área da sua vida que Deus te deu. Mas que talvez você ainda não está vivendo plenamente todas essas promessas. Como pastor, eu vou viver as promessas? Como eu vou sair do deserto e entrar na terra prometida? Não andando por vista, mas andando por visão. Diga para o irmão do lado, não ande por vista, ande por visão. Pastor, mas o que é vista, o que é visão? Olha para cá, a vista é tudo aquilo que os seus olhos físicos conseguem contemplar. Isso é vista. E o que é visão, pastor? Visão é tudo aquilo que os olhos do seu coração conseguem enxergar, mas que os seus olhos físicos ainda não conseguem contemplar. Quem anda por vista, anda pelo que está vendo e pelo que está ouvindo diante de si. Mas quem anda por visão, anda por uma promessa de Deus no seu coração. Amém? Eu não ando por vista, eu ando por visão. Quantos aqui andam por visão? Diga glória a Deus. Porque se nós olharmos ao nosso redor, quantas coisas ruins nós vemos. Preste atenção. Você quer ser vencedor? Quantos querem? Diga amém. Amém. Não ande por vista. Ande por uma visão. Baseado nisso, eu posso dizer para você que pode faltar tudo para você. As pessoas podem te abandonar. Você pode ser rejeitado. Você pode ser desprezado. Você pode ser enxotado e perder tudo. Mas o que você não pode perder é a sua visão. Nunca perca a sua visão, porque a visão faz toda a diferença na sua vida. E é por esse motivo que eu digo também, a pessoa mais pobre do mundo não é a pessoa que não tem dinheiro. A pessoa mais pobre do mundo é a pessoa que não tem uma visão. Essa de fato é pobre, paupérrima. Me mostre alguém pobre, miserável, e pobre em todos os sentidos, irmãos. Seja espiritualmente, seja mentalmente, seja materialmente. Me mostre
uma pessoa muito pobre, e eu vou mostrar para você alguém que não tem uma visão. Quanto menos visão, mais pobre é. Quanto mais visão, mais vida abundante tem. Compreende? Hoje Deus vai restaurar a sua visão. Deus vai alargar a sua visão. Talvez por causa da pandemia ela foi estreitada. Talvez muitos aqui, não é o caso, que não está, nem curta mais a visão. Já acabou. Você perdeu a visão de alguma área da sua vida. Você perdeu a visão para o seu casamento. Você perdeu a visão para a sua família. Talvez você perdeu a visão do seu ministério. Isso não queima mais no seu coração. Mas hoje o Espírito Santo te trouxe aqui para alargar a sua visão. Amém? Quantos creem que o Senhor está aqui? Diga amém. Então, baseado nesse texto, eu quero mostrar para você a diferença entre aqueles que andam por vista e aqueles que andam por uma visão. 3 princípios rápidos. O primeiro deles está baseado em Números capítulo 13, verso 31. O texto diz: porém os homens que com ele tinham subido disseram: não poderemos subir contra aquele povo, porque aquele povo é mais forte do que nós. Primeiro princípio sobre a diferença entre vista e visão é que a vista, ela foca no problema, mas a visão foca na promessa. Diga comigo: a vista foca no problema, a visão foca na promessa. Está entendendo? Amém? Qual tem que ser seu foco? Problema ou promessa? Promessa. Aonde você tem que focar, mirar, enxergar na sua vida? Em problema? Não. Mas nós temos problemas? Temos. Não existe uma vida sem problema. Estava falando isso para um irmão essa semana. Nós temos que tomar cuidado com a ilusão de que em algum momento na nossa vida, às vezes você vai pensar a respeito disso em relação a dinheiro. Às vezes você vai pensar assim: em algum momento na minha vida eu vou ganhar dinheiro suficiente para não ter mais problema na vida. Quer dizer, isso é uma fantasia na cabeça de muita gente. Porque se dinheiro fosse ausência de problema, quem fosse rico não suicidava. Entende? Dinheiro não é suficiente para acabar com os problemas. Nada é suficiente para acabar com os seus problemas. É o que eu digo. A nossa vida é uma vida de problemas que nós precisamos resolvê-los. Mas eles têm que mudar. Não podemos ter sempre os mesmos problemas. Eles devem ser substituídos por outros problemas. Mas veja só, para a sua vida não virar um tormento por causa de problema, você não pode focar no problema. Você tem que focar na promessa. Os 10 espias, eles focaram no problema. Eles disseram: aquele povo é mais forte que nós. E o impressionante é que depois de espiar a terra, os 12, eles retornaram, tendo uma visão diferente a respeito da situação. Quer dizer, todos nós podemos enxergar pela palavra de Deus que temos promessas. Eu estou pregando todo domingo para você a respeito disso, para todos. Mas por que uns entram na terra e outros ficam no deserto? Porque uns estão focados no problema e outros estão focados na promessa. Essa é a diferença. Porque uns andam por vista e outros andam por visão. Quem anda por visão não fica no deserto, ele pisa na terra prometida. Amém? Ele está seguindo adiante.
ele está avançando na sua vida, em todas as áreas. Então, cuidado com a sua ótica. Cuidado com a sua ótica quando você só enxerga problema na sua frente. Qual que é o sinal de que você só enxerga problema na sua frente? Ou seja, você só foca no problema. O seu relatório é só de problema. Entende? Quando eu sento com um líder de célula, é fácil perceber qual líder que entra na terra e qual que fica no deserto. É quando eu pergunto pela célula. Não significa que ele tem que esconder os problemas da célula para mim, para dizer que ele é alguém de visão. Não, ele vai falar dos problemas, porém ele fala mais das bênçãos do que dos problemas. Porque a ótica dele com o ministério, com a célula, é uma ótica segundo a promessa de Deus. Entende? Ele enxerga o ministério, ele enxerga a célula como bênção, não como problema. Por que alguns pastores crescem e outros não? Porque muitos pastores enxergam a congregação como problema. Eles gostam de falar, mexer com gente é difícil. Tem gente que não tem gente que fala isso? É melhor ir para a roça e cuidar de gado. Eles falam assim. Pois é, eu prefiro cuidar das ovelhas do Senhor. Entende? Porque você é instrumento de bênção e não de problema. Amém? Fala para o irmão que está do seu lado, você é instrumento de bênção e não de problemas nessa igreja. Fala para ele, você é solução e não problema. Amém, irmãos? Então não foca no problema, foca na promessa. Gosto demais da história dos 2 vendedores de sapato. Conto ela desde que eu cheguei aqui. E se você acha ruim eu repetir, você vai ter que mudar de igreja, porque eu vou repetir ela até eu morrer na minha vida. Então conta-se a história de um vendedor que foi para a África vender sapato, há séculos atrás. Chegou lá, ninguém usava sapato numa tribo. Então mandou uma carta, vou mudar um pouco, né? Não ligou, mandou uma carta. E falou para a fábrica, me manda de volta. Porque aqui ninguém calça sapato. Eu vou morrer de fome aqui. Eles mandaram ele voltar, mas enviaram outro. O outro, ao chegar lá, viu que ninguém usava sapato. Já enviou uma carta de imediato dizendo, manda mais sapato, porque eu vou rachar de vender sapato, porque aqui ninguém usa sapato. 2 que tiveram a mesma vista física, mas enxergaram diferente no coração. Está entendendo, amém, irmãos? Um focou no problema, o outro focou na bênção. Então pare de focar nos seus problemas, que de sua boca possa sair mais palavras de bênção do que de problemas. Que da sua boca possa jorrar palavras de vida e não palavras de morte. A respeito dos outros, a respeito da sua cidade, a respeito do seu país, a respeito da sua vida. Libere palavras de vida em nome de Jesus. Amém? Por quê? Essa é a primeira diferença de quem vai possuir a terra e de quem vai ficar no deserto. A vista foca no problema, a visão foca na promessa. E por que isso é tão importante, pastor? Porque tudo que você foca, você dispensa energia na sua vida. Tudo que você focar, você vai canalizar suas energias, elas serão consumidas. Então, se você encara algo como problema,
que não sai da sua, que te irrita toda hora essa situação, ela vai te consumindo. Ela vai acabando com sua energia. E ocorre que tudo que você dispensa energia, você fortalece aquilo. Quer dizer, é igual dois cachorros, que você alimenta um, mas deixa o outro passar fome. Se você foca no problema, você canaliza energia nele, você faz ele se alimentar como se alimenta um cachorro. E ele vai crescendo, se fortalecendo na sua vida. Mas se você foca na promessa, você alimenta a promessa, até que ela se torne realidade na sua vida. Amém? Conta-se a história de dois pacientes em um hospital, em um quarto. Um estava deitado próximo à janela do quarto. E o outro, do outro lado do quarto, onde não tinha janela. Eles estavam imobilizados. O que estava lá onde não tinha janela, falava para o que estava na janela: olha aí, erga a cabeça, olha pela janela, me fala o que você está vendo, porque pelo menos você pode ver, eu não. Ele erguia a cabeça e falava, relatava para o outro. Falava: olha, eu estou vendo uma praça, eu estou vendo lindas árvores, eu estou vendo crianças correndo pela praça, eu estou vendo famílias se divertindo, eu estou vendo um músico cantando, é muito bonito o que eu estou vendo. E o outro ficava na expectativa de ver o que ele via. Os dias passaram, aquele que estava próximo à janela melhorou e foi embora. Mais que rápido, aquele outro pediu para ser colocado junto à janela. Curioso de ver tudo que o outro via, ele ergueu a cabeça e, para surpresa dele, não tinha praça, não tinha música, não tinha criança, não tinha nada senão um muro de concreto acinzentado diante dele. E aí ele entendeu o que você está entendendo, que quem melhora de vida é quem enxerga as coisas boas dela, é quem não foca no problema, mas foca na promessa. A partir de hoje, abre os seus olhos para ver árvores bonitas, para ver sua família linda nessa praça, entende? Porque quem foca no problema morre no deserto, mas quem foca na promessa pisa na terra prometida. Josué e Caleb entendiam esse princípio, e por isso deram um relatório positivo, crendo nas possibilidades, e consequentemente provaram da promessa. Eu posso dar meu testemunho pessoal, do meu ministério. Quando eu saí de Palmas para vir para cá, os irmãos que eu pastoreava da minha rede, na videira de Palmas, quando eu relatei para eles que eu ia vir para cá, eles ficaram assustados, porque eles perguntaram assim: pastor, quantas pessoas tem lá? Eu falei: tem 3, 2 adultos e um jovem. Eles disseram: pastor, o senhor é louco? Eu falei: sou mesmo, porque quem anda por visão parece que é louco, porque ele não está focado no problema, ele está focado na promessa. E eles falaram: pastor, o senhor vai? Vou. Por quê? Porque eu não estava focado na quantidade, eu estava focado em uma visão que Deus havia me dado. Você, quando entra aqui, você vê essa igreja, esse prédio cheio. Eu já vi esse prédio cheio há 12 anos atrás. Eu já vi o nosso prédio próprio, que nós vamos entrar para ele há 12 anos atrás. Entende? Porque eu não me movo pela vista, eu me movo pela visão. Deus colocou uma visão no meu coração. Ter uma grande igreja na cidade de Gurupi, plantar outras igrejas na região.
salvar muitas crianças, muitos jovens, muitos adultos. Foi essa visão que Deus colocou no meu coração. E acredite em mim, nos próximos anos, a visão que Deus nos deu é de ter uma igreja muito grande nessa cidade, para a glória de Jesus. Amém, irmãos? Quando eu cheguei aqui, muitos pastores, eles diziam para mim: pastor, o senhor veio para cá, mas preste atenção, Gurupi, não, eles falavam algumas questões. Eles diziam: pastor, aqui é cemitério de pastor. Olha a palavra de morte, cemitério de pastor. E aí eles diziam: pastor, aqui trabalho de jovens não cresce, igreja em célula não funciona, pastor não prospera aqui. Era isso que eles diziam. Os anos se passaram e eu decidi não caminhar pelo relato dos 10 derrotados. Eu não dei ouvidos para o que eles falavam. Eu decidi não caminhar pela vista. Era a realidade? Era. Era o que se via com os olhos físicos? Era. Mas eu havia decidido caminhar, não por vista, mas caminhar por uma visão. E hoje, qualquer pessoa que vem aí nos visitar, que é de outra igreja, quando eles chegam aqui, eles ficam impressionados com a quantidade de jovens que tem na nossa igreja. Verdade ou não é, irmãos? Por quê? De fato, nas demais igrejas da cidade não tem muitos jovens. Pode ser problema para eles lá, os jovens, mas aqui os jovens é solução. Entende? E acredite, nós seremos uma igreja. Hoje nós ainda temos poucos jovens em relação ao que Deus vai nos dar. Nós vamos ter 1000 jovens nessa cidade. Nós vamos ter 1000 adultos na igreja, amém? Nós vamos ter 1000 crianças nessa cidade. Porque essa é a visão que Deus nos deu. Nós não andamos por vista, nós andamos por visão. E andar por vista é andar focado em problemas. Andar por visão é andar focado em uma visão que Deus nos dá. Então pare de focar em problemas, pare de focar nas suas limitações, não foque na sua escassez, não foque no seu passado. Porque eu creio que Deus hoje está nos desafiando a focar na visão que Ele está plantando no nosso coração. Não só apenas a respeito da igreja, mas a respeito da sua vida pessoal. Hoje Deus vai abrir os seus olhos a respeito de uma visão. Amém? E você vai caminhar em passos largos, de maneira acelerada, para possuir essa visão, para plantar os seus pés na terra prometida. Então, olha, se você não tinha visão, hoje Deus vai te dar, porque você precisa desenvolver uma visão. Desenvolver uma visão a respeito da sua família, a respeito da sua vida profissional, a respeito do seu ministério, porque você tem ministério, não só eu. Você tem ministério também. E você não está desenvolvendo o seu ministério porque você ainda não definiu a visão para ele. Talvez você ache que nem tem, mas hoje, iluminados os olhos do seu coração, o Senhor vai abrir a sua visão, para você enxergar que você vai ser um líder de célula nessa igreja. Você vai ser um cantor aqui, glória a Deus, aleluia.
Tem gente que nunca pregou no encontro. Dentro de 1 ano você vai estar pregando nos encontros em nome de Jesus. Porque Deus vai te dar visão ministerial. Quem está compreendendo, diga amém. Desenvolva uma visão para daqui 5 anos. Pergunte ao irmão que está do seu lado: onde você vai estar daqui 5 anos? Pergunta para ele: o que você vai estar fazendo, irmão? Pois é, você não sabe responder porque você não tem o quê? Visão. Eu já sei o que eu vou estar fazendo daqui 5 anos. Semestre passado eu peguei uma planilha no meu computador, detalhei tudo. Um projeto para 5 anos. Veio um irmão de fora aqui, nós fomos almoçar, ele é um profeta de Deus. Ele falou: pastor, Deus me falou para te dizer algumas coisas. Eu falei: fala que eu ouço. Se é de Deus, eu quero ouvir. Ele falou: pastor, é isso e isso que vai acontecer dentro de 5 anos. E eu falei: irmão, quem que te contou isso? Pastor, foi Deus. Foi Deus. Eu falei: pois é, tudo que você está falando, eu lancei numa planilha do meu computador. Por isso, de fato, você é um profeta. Falei para ele: vejo que tu és profeta. Por quê? Porque Deus trabalha com visão. Então hoje, olha para cá, desenvolva uma visão. Desenvolva uma visão para a sua carreira profissional. Desenvolva para a sua família. Porque quem possui a terra é quem tem visão. Segundo princípio. O primeiro é que a vista foca no problema e a visão foca na promessa. O segundo está lá em Números 14, verso 9. É a sequência da história. Que diz assim: então somente não sejais rebeldes contra o Senhor e não temais o povo desta terra. Porquanto como pão os podemos devorar. Retirou-se deles o seu amparo. O Senhor é conosco. Não os temais. Então, o segundo, baseado nesse texto, o segundo princípio é que a vista te paralisa, mas a visão, ela te mobiliza. Vou repetir: a vista te paralisa, mas a visão te mobiliza. Amém? Fala para o irmão do lado: a vista te paralisa, mas a visão te mobiliza. 10 espias ficaram paralisados, mas 2 espias tomaram a postura de agir, se mobilizaram. Josué e Caleb disseram: eia, vamos entrar, vamos guerrear, nós vamos possuir a terra, nós vamos entrar na promessa, eles disseram. Todavia os outros 10 que morreram no deserto ficaram paralisados. Por quê? Porque olharam para os gigantes, acharam um desafio enorme. E a vista, ela vai te paralisar, ela vai te deixar sem ação. Por quê? Muita gente fala que tem visão, mas a visão, olha para cá, visão, ela só é de fato visão quando ela tem uma ação. Quando ela tem uma ação. Por quê? Visão sem ação é ilusão. Diga comigo: visão sem ação é ilusão. É só miragem que você está tendo. A verdadeira visão é quando você se posiciona para ter ação, para resolver os problemas da sua vida. Entende? Agora, por que você está paralisado e não resolve os problemas da sua vida? Por que você
você paralisa ao ver tantos problemas, porque você perdeu a visão do quanto Deus quer te usar, do quanto Deus quer fazer na sua vida. Você perdeu a ótica dessas coisas e passou a enxergar os problemas diante de você. E isso tornou você imobilizado, paralisado. E é por isso que muita gente toma a decisão de desistir. Desista. Porque as palavras dos 10 espias foram essas: vamos desistir. Não há o que fazer. Porque eles andavam por vista, eles não andavam por visão. Porque a vista te paralisa, mas a visão te mobiliza. E o texto diz que Josué, ele vira para o povo, olha para cá, ele vira para a multidão e fala o seguinte: eia, subamos, possuamos a terra, porque nós vamos devorar os gigantes como alguém que come pão. O que ele estava querendo dizer? Ele estava dizendo o seguinte: desafio para mim é igual pão. Problema para mim é igual pão. Pode mandar, eu corto, passo manteiga e como ele. Quem tem visão, tem motivação para resolver problema na vida todo dia. Entende? Ele acorda disposto, falando: hoje é dia de devorar o pão. Pergunta o irmão do lado: você anda por vista ou por visão? Quem anda por vista está sendo devorado pelo gigante. Mas quem anda por visão derruba o gigante. Torna o gigante alimento. Quer dizer, cada problema... O que é o alimento? Olha para cá. Alimento, quando você come, ele produz energia na sua vida. Quem anda por visão, problema na vida dele é energia para alcançar a promessa de Deus na sua vida. Entende isso? Eu falo isso para os obreiros. Para vocês são resolvedores de problemas. Nós somos resolvedores de problemas. É assim que eu encaro o meu ministério. Quando o irmão me liga, eu atendo. Quando o irmão marca comigo, eu atendo. Porque ele vem trazer um problema na vida dele. E você sabe, uma palavra minha altera a vida dele por completo. Muitas vezes. Um conselho que eu dou para ele. Um problema que eu resolvi para ele. Quando eu termino de resolver o problema que ele fala: pastor, o senhor me ajudou, o senhor me abençoou. Qual é a sensação que eu tenho? Me sinto fortalecido, revigorado, energizado. Por quê? Porque eu não ando por vista, eu ando por visão. Eu me movo, eu me mobilizo para resolver as coisas que precisam resolver. Então hoje, a passividade da sua vida vai acabar em nome de Jesus. Você vai sair daqui com fome de comer pão. E o seu pão é os problemas da sua vida. Amanhã cedo você já vai estar resolvendo um punhado deles. Fala para o irmão do lado: essa é uma semana de derrubar gigante, de devorá-los como pão. Amém? Assim é aquele que possui a terra e não morre no deserto. Porque a visão, irmão, ela é a arte de visitar o seu futuro. Olha para cá. A visão é a arte de você visitar o seu futuro, consultar o seu futuro, retornar no seu presente e trabalhar pelo seu futuro. Quem entendeu, diga amém. Frequentemente, você acha que para mim eu estou por satisfeito nesse aspecto do ministério? Não estou. Estou contente, porém não satisfeito.
contentamento sempre, mas satisfação ainda não. Eu ainda tenho fome de crescer mais, em todos os sentidos, pessoalmente, ministerialmente. Mas frequentemente eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que ir lá no futuro, consultar Ele, me ver nele, porque aí eu sou inspirado nele. Eu volto aqui no meu presente, eu sou energizado, empoderado por aquela visão que eu tive do futuro, e agora eu me levanto e me mobilizo para chegar onde eu quero chegar. Amém? Porque eu não ando por vista, eu ando por uma visão. Terceiro e último princípio. Qual que é o primeiro? A vista foca no problema, a visão foca na promessa. O segundo, a vista te paralisa, mas a visão te mobiliza. Terceiro e último, Números capítulo 14, verso 3. Gleiks, já pode subir, tá? Números capítulo 14, verso 3 diz: E por que nos traz o Senhor a esta terra? Para cairmos à espada, e para que nossas mulheres e nossas crianças sejam por presa? Não nos seria melhor voltarmos para o Egito? Olha a proposta dos 10 para Moisés. Falou: Moisés, sabe de uma coisa? Nós não vamos seguir adiante, nós vamos voltar para trás. Desculpa o pleonasmo. Tem gente que é goiano, tem muitos. Nós vamos voltar, Moisés, lá para o Egito. Olha, que mentalidade medíocre. Tem irmão, olha para cá, tem irmão que tem a disfarçatez de falar, às vezes, que ele está com tanto problema depois que ele virou crente, que a vida dele era melhor, quando ele não era crente. 10 espias. Ele está no grupo dos 10 e não no grupo dos 2, porque ele enxerga problema, ele anda por vista, ele está paralisado. Em algum momento, quem está paralisado, olha para cá, vai querer voltar para trás, vai querer voltar para o passado, para as velhas práticas, para a velha vida que ele tinha. Por quê? Porque o terceiro princípio é que a vista te enche de temor, mas a visão te enche de valor. Você valoriza a vida que tem e a vida que Deus quer te dar quando você tem visão. Mas quando você anda por vista, você tem medo no coração. Você só fala essas coisas porque você tem medo. Há um grande medo no coração daquele que anda por vista. Já falei sobre Pedro. Pedro andou sobre as águas, mas ele afundou, porque a Bíblia diz que ele olhou, reparou na força do vento, e ele teve medo, diz o texto. Teve medo. Por que ele teve medo? Porque ele andou por vista. Ele olhou o vento, a força do vento. Quem anda por vista se enche de temor e se afunda nos problemas da vida. Mas quem anda por visão se enche de valor, porque é impressionante que por causa do medo, os 10 espias preferiam morrer no deserto do que lutar pela terra. Diferentemente, Josué e Caleb preferiam morrer lutando do que viver mais um dia no deserto. Posturas diferentes. Tem gente que, se pudesse fazer uma oração e falar: Deus, me leva logo para o céu, ele só não ora porque ele tem medo de Deus responder.
E vai que Deus responde. Mas a vida dele é uma vida cheia de medo de não vencer, de não crescer. Porque ele não enxerga o valor do que ele tem, do que ele é e do que Deus quer dar para a vida dele. Por isso, essas pessoas, elas correm sério risco de retroceder. Porque nós podemos ver que após eles terem medo, eles quiseram retroceder para o Egito. Todos aqueles que não têm visão no futuro, inevitavelmente vão retornar para o seu passado. E todas as vezes que você, ao invés de consultar o seu futuro, olha para cá, todas as vezes que ao invés de você consultar o seu futuro, você ficar consultando o seu passado, você vai castigar o seu presente e vai comprometer o seu futuro. Entende? Hoje Deus, eu sinto que o Espírito Santo quer tirar a condenação de muitos irmãos aqui por causa de pecados do passado. Você está preso no passado. Você já se desviou da igreja, você já desviou do ministério, você já se desviou da vontade, do propósito de Deus. Você já falhou e errou tantas vezes. E você acha que não é capaz agora de possuir a promessa. E por isso você agora está sempre consultando o seu passado. E você agora está paralisado no seu presente. Mas hoje o Senhor vai remover toda acusação do seu coração. E você não vai consultar mais o seu passado. Sua vida não é daqui para trás, mas é daqui para frente em nome de Jesus. Porque Deus tem um futuro glorioso para você. Chega de olhar para trás. E olhe para a terra prometida, que diante de você está. Paulo diz em Filipenses capítulo 3, versos 13 e 14. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado. Quer dizer, para alcançar, uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, e avançando para as que diante de mim estão. Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Esquece das coisas que para trás ficam. E avance para o alvo. E o alvo é a terra. É a promessa que Deus tem para você, para a sua casa, para a sua vida. Amém, irmãos? Então preste atenção. Desafios gigantes na nossa vida, eles servem para nos promover, para possuir a nossa herança em Cristo Jesus. Encare os desafios, encare os gigantes, como quem encara algo que pode te promover para um novo patamar de qualquer área da sua vida. Quantos aqui honestamente reconhecem que você está enfrentando um gigante na sua vida? Levanta a mão. Então, eu tenho uma boa notícia para você. Quantos querem uma boa notícia? Diga amém. Amém. Se você está enfrentando um gigante na sua vida, eu quero dizer para você que não existem gigantes no deserto. Não existem, eles não moram no deserto, eles moram na terra prometida. Esta é a prova de que você não está no deserto mais, você já pisou na terra prometida. Você está prestes a conquistar. O que você espera há muitos anos vai acontecer nesse ano, o ano da aceleração. Você está pisando na terra já, meu irmão. Não desista, não desista. Você foi chamado para ser um matador de gigantes. A Bíblia diz que Davi derrubou um gigante. E depois que Davi derrubou o gigante, muitos outros, a Bíblia diz que derrubaram gigantes também, porque
Davi se tornou a inspiração para se matar gigantes. Isso é o que vai acontecer com você. Você vai derrubar os gigantes da sua vida e você vai se tornar uma referência para outras pessoas, para derrubar gigantes na vida delas também. Você vai derrubar o seu Golias. Coisas que estão te amarrando há muitos anos vai cair a partir de hoje, em nome de Jesus. Porque os gigantes são para nos promover. Você conhece a história? Davi, quando foi enviado para levar comida para os seus irmãos, estava lá o desafio de Golias. Ninguém queria enfrentar o gigante. Mas Davi ouviu uma conversa do exército, que dizia que quem derrubasse o gigante teria 3 prêmios. 3 prêmios. Quais eram eles? Não sei se você lembra. O primeiro deles é que o rei daria uma grande fortuna para o matador de gigantes. O segundo é que o rei daria a sua própria filha para o matador de gigantes se casar com ela. O terceiro, que eu acho que era o melhor de todos, é que ele nunca mais ia pagar imposto. Ninguém diz amém para não pagar? Você gosta de pagar imposto? Pois é, ia ficar rico, ia casar e não ia pagar imposto mais. A coragem veio na hora para derrubar o gigante. Ele pensou: hoje eu mudo de vida, porque eu vou derrubar esse gigante. O sujeito não era só corajoso, ele era também inteligente. Fala para o irmão do lado: seja corajoso, seja inteligente. Fala para ele: Deus vai te promover. Quem acredita nisso, diga amém. Nem que Deus arruma uma coisa para te motivar. Tem uma história que eu gosto dela, que diz que um milionário deu um desafio numa festa na sua casa. Ele tinha uma grande piscina cheia de crocodilo. E ele mandou todo mundo na festa reunir ao redor da piscina. E ele falou: quem atravessar essa piscina de um lado para o outro e não ser comido pelos crocodilos, vai casar com a minha filha e vai herdar metade da minha fortuna. Mais que depressa um jovem pulou na água, saiu nadando, tão rápido que os crocodilos não conseguiram pegar ele. Chegou do outro lado, o milionário falou: só me conta o que você fez para nadar tão rápido. Ele falou: eu não sei, eu só queria saber quem que me empurrou dentro dessa piscina. Então olha para cá, Deus vai te dar um empurrãozinho, amém? E você vai nadar acelerado no ano da aceleração. Esse é o ano do favor de Deus na sua vida, amém? Quero que você fique de pé agora.